Parece que não está transmitindo, né? Realmente, eu não estou vendo aqui o. Bom dia, né? Bom dia a todos. Não estou Tá, vendo aqui o tá link. carregando aqui, mas não está transmitindo. Hoje vai ser. Eu vou fechar aqui de novo, vou fazer mais uma tentativa para ver o que que acontece. Agora pelo menos apareceu aqui a preparação, vamos ver. Aguardar ver se. Parece que não vai funcionar a transmissão hoje, não. Então, eu vou dar início à sessão. Estando no horário regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de janeiro de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás. Saúdo cordialmente a senhora conselheira, os senhores conselheiros, o representante fazendário, o representante do sujeito passivo, a secretária e todas as demais pessoas que nos acompanham nesta sessão. Desejo a todos um bom dia e uma produtiva sessão de julgamento. Na pauta de hoje, temos dois processos para julgamento. Em conformidade com o regimento interno, a ordem de julgamento dos processos obedece os seguintes critérios de prioridade: ordem de chegada do advogado, processo em retorno e demais processos da pauta. Sendo assim, eu passo a anunciar, então, o PAT número 4011 9017 73937, contendo recurso voluntário 0158/2025, em que é recorrente Galvafé Limitada, Solidário, espólio de José Maria Prates e Gisleide de Almeida Prates Batista, sendo o relator o conselheiro João de Moraes Júnior, e representante do sujeito passivo, doutor Rafael, e representante fazendário, o doutor Carlos Augusto. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estendo mais conselheiros, conselheira, doutor Ei, que aguarda na sala, nossa secretária Belciane, doutor Rafael, doutor Carlos. O auto de infração foi lavrado em 30 de setembro de 2019, sob acusação fiscal que o contribuinte omitiu receita tributada no valor comercial de R$ 1.405.267,37, conforme notas fiscais eletrônicas de saída e o valor declarado pelo contribuinte no PG-DAS-D, correspondente ao período de 1/1/2017 a 31/12/2017. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 51.335,59. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, acompanhado de penalidades e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos em anexo. Foram infringidos os artigos 13, inciso 7, artigo 18, parágrafo 15A, da Lei Complementar 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 e 85, inciso 1, da Resolução CGSN número 94/11. Penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 44, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 9.430 de 1996, com redação da Lei 11.488 de 2007. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, o anexo estruturado de identificação do sujeito passivo cobrigado e um CD-MIDI da autuação fiscal. Devidamente estimado, o sujeito passivo principal apresenta impugnação alegando, em síntese, que a empresa exerce atividade de galvanoplastia e é vinculada à tributação do ISS-QM. O julgador singular, através da sentença 456/2023 do JUP, né, iniciou seu relatório demonstrando a acusação fiscal, bem como a defesa apresentada pelo sujeito passivo. Em sua fundamentação, desconstitui a alegação da defesa quando afirma que o imposto devido é inerente ao ISSQN
afirmando que o próprio contribuinte declarou no PG-10D que o valor devido é inerente ao ICMS. Em dispositivo, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e declara procedente o auto de infração. Sujeito na fase recursal, né, os solidários arrolados não apresentam defesa, sendo lavado o termo de preempção número 13.033/2023, de folha 76. Já o sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário, fazendo uma síntese do andamento do processo. Requer em preliminar a nulidade do auto de infração por indefinição da alíquota e base de cálculo, alegando vício material, e que a autoridade fiscal pune a recorrente, tomando por base uma presunção que não é fato gerador do ICMS. Afirma que a nulidade acima requerida conduz ao cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, e que a fiscalização não considerou a atividade principal do contribuinte, ou seja, que a empresa presta serviço de tratamento e revestimentos em metais. Requer a revisão do lançamento fiscal com base nos argumentos apresentados em defesa. Afirma que não houve ausência de omissão do recolhimento do ICMS, reiterando que que realiza galvanização sobre o aço de propriedade de terceiros, havendo, portanto, a incidência do ISSQN. Requer a improcedência do auto de infração, alega a confiscatoriedade da multa aplicada ao patamar de 150%, caracterizando efeito confiscatório em ofensa ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal de 88, requerendo a redução do montante para o percentual de 20%, colacionando julgados para alinhavar seus argumentos de defesa. Requer a aplicação da taxa Selic ao caso concreto. Senhor coordenador, este é o relatório, mas antes de passar para as partes, eu já vou alegar que apesar da acusação fiscal estar embasado no artigo 45, inciso 12, e os arrolados solidários estarem peremptos, né, eu vou arguir de ofício os mesmos da LIDE, né, não nos termos da inconstitucionalidade do artigo da lei estadual, que seria o 45, inciso 12, declarado por ação da FIEG inconstitucional, né, mas pelo fato de não vislumbrar neste processo uma conduta dolosa, fraudulenta ou simulação ao caso concreto, pois a autuação fiscal está embasada nas notas fiscais emitidas e a falta de declaração em períodos distintos da autuação fiscal. E em outra seara, né, que as partes se manifestam também sobre a readequação da penalidade para previsto no artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430, que seria aquela a menos agravante, porque o que está sendo aplicado aqui é a agravante de 150%. Porém, como houve emissão de nota fiscal, né, eu entendo que se amolda aqui ao artigo 44, inciso 1, que reduz a multa para o percentual de 75%. É este o encaminhamento, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor João. Então, eu passo agora a palavra para o representante do sujeito passivo, o doutor Rafael, pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, bom dia a todos. Estendo meus cumprimentos na pessoa do doutor conselheiro relator, João de Moraes Júnior. Cumprimento também o representante fazendário, doutor Carlos Augusto. Bom, a questão discutida aqui, entendo que não é de grande complexidade, mas, de início, o sujeito passivo requer o reconhecimento do vício de insegurança na determinação da infração, tendo em vista simplesmente que o julgador, em primeira instância, não analisou pontos fundamentais no auto de infração que deveriam ter sido analisados. Não foi analisado, por exemplo, que a atividade principal do CNPJ é serviço de tratamento e revestimento de metais, não é circulação de mercadorias. Esse ponto passou a largo na análise do auto de infração. A questão da declaração de ICMS, o erro de declaração por parte do sujeito passivo, não faz constituir, não faz nascer a regra matriz de incidência tributária do ICMS. Não é pelo fato do sujeito passivo, uma vez ter emitido ou ter declarado débitos de ICMS, que faz nascer o fato gerador do ICMS, certo? Para que haja incidência da tributação, tanto do ICMS ou do ISS, é necessário o cumprimento dos requisitos da regra matriz de incidência, conforme
bem relatado pelo doutor Paulo de Barros Carvalho. É preciso observar todos os requisitos da regra matriz para que se possa haver a incidência de uma tributação a determinado caso. E na análise do contexto aqui narrado, percebe-se que o sujeito passivo ele não cuida de operações de circulação de mercadoria, mas sim de operações de prestação de serviço. E tudo isso não foi analisado na primeira instância. Não foi analisado sequer pelo auditor no momento da lavratura do auto-infração. Então, nós entendemos que esse auto-infração ele está viciado desde o início justamente pela ausência de análise desses critérios na constituição da autuação, que, por sua vez, conforme descreve o artigo 20 do Código Tributário Estadual, inciso 4, que é flagrante a nulidade do auto-infração por insegurança na determinação da infração. Então, esse é o primeiro pedido do sujeito passivo. Caso não seja considerada, né, essa nulidade, a gente já pede, né, já de forma adiantada, que seja enviado o auto-infração para diligência. Né? É fundamental que haja uma diligência fiscal para que nós consigamos apurar, ao menos dentro do que foi da receita que se considera como omissa, apurar o que de fato seria eventualmente circulação de mercadoria, o que não, o que seria prestação de serviço. Tá? Então, para que a gente possa separar e não leve uma matéria dessa para o judiciário, para uma eventual perícia judicial, porque pode ser prejudicial tanto para o Estado quanto para a empresa, que tem um alto custo de levar uma demanda dessa para o Poder Judiciário. Nós sabemos o custo que é uma discussão dessa e o tempo perdido. Então, por outro lado, caso não seja considerado nulidade, a gente pede sim que seja enviado para a diligência fiscal. Em relação ao mérito especificamente, né, nós temos que analisar, como eu já disse, o que está previsto na Constituição Federal como fato gerador do ICMS. Nós temos lá no 155.2 da Constituição Federal que fala a existência, né, o 155.2 da Constituição Federal e 85 da Lei Candir, no seu artigo 2º, inciso 1, que prevê o que seria o fato gerador do ICMS. E é muito claro, tanto na Constituição Federal quanto na lei complementar, que o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias. E essa circulação, deixando bem claro, não é uma circulação física, é uma circulação jurídica, conforme foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DC 49. Porque na DC 49 decidiu o Supremo que não há incidência de ICMS na transferência de bens entre matriz e filial, entre bens do mesmo contribuinte. Porque, apesar de, nesse caso, haver a circulação física, não há circulação jurídica, não há a transferência de propriedade. E é o caso dos autos. No caso, o sujeito passivo, ele trabalha com a galvanização de materiais de terceiros, ou seja, a empresa fecha um contrato com o seu cliente, o cliente envia o material para que seja feito o processo de galvanização e, posteriormente, uma vez esse serviço tendo sido realizado, o material é devolvido ao cliente. Ou seja, não há troca de propriedade desse material. Quando os metais chegam na sede do sujeito passivo, não há aquisição da propriedade desses bens. Não há circulação jurídica da mercadoria que embase a incidência do ICMS. Então, no caso aqui, fica claro também como está previsto lá na próprio descritivo do cartão do CNPJ, na descrição da pessoa jurídica, das atividades exercidas, que a atividade principal é uma prestação de serviço e não a venda de mercadorias. Eventualmente, pode haver sim a venda, mas a grande parte da atividade, a atividade principal do sujeito passivo é prestação de serviço e não venda de mercadorias. E essa prestação de galvanoplastia está previsto no rol da Lei Complementar 116. Está lá no item 14.05, que, dentre outras questões, abrange
restauração, recondicionamento e galvanoplastia, anodização, corte, recorte de materiais. Tudo isso está previsto na Lei Complementar 116, sob incidência do ISS e não do ICMS. Então, no entendimento do sujeito passivo, a discussão aqui tratada nesse auto de infração, ela é de competência municipal e não estadual. Por isso, no mérito, nós pedimos a improcedência da autuação, tendo em vista que não foi consolidada a regra matriz de incidência tributária do ICMS. De forma complementar, conforme já adiantado até mesmo pelo conselheiro relator, a gente pede a limitação da multa aplicada, a redução dessa multa aplicada no caráter de 150% para redução e aplicação do critério de beneficiamento, caso seja mantida a autuação, que a gente não espera, mas caso seja mantido, que seja reduzida a multa para o patamar de 75%. Além disso, a aplicação da súmula 9, né, com o tema 1062, e como também adiantado pelo conselheiro relator, apesar de não ter sido objeto do recurso, mas entendendo que é plausível o pedido, tendo em vista os princípios da verdade material, o princípio do informalismo que rege o processo administrativo tributário, solicito aqui em tribuna, diante do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que determinou a inconstitucionalidade do artigo 45.12 do CTE, que sejam excluídos os sujeitos passivos solidários, mesmo que não representados no presente momento, tendo em vista que, entendo eu, que se trata de matéria que pode ser alegada de ofício pelos próprios julgadores aqui, como alegado pelo conselheiro relator, né? Então, sendo matéria de ofício e superveniente ao próprio recurso que foi protocolado, nós pedimos, eu peço em sede de tribuna, que seja considerado a inconstitucionalidade do artigo 45.12 para fins de exclusão dos sujeitos passivos solidários do polo passivo da autuação. E, nesse sentido, agradeço e peço, reitero, pela improcedência dos autos. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Carlos Augusto. Obrigado, doutor Nilson. Bom dia ao coordenador, aos conselheiros João de Moraes, Moisés, M. César, conselheira Virgínia, também secretária Belciane, e bom dia também ao doutor Rafael Cruvinel. Também o doutor Air Ganzaroli, que está na sala. Pois bem, o presente auto de infração, que foi relativo ao período de 2017, o ano inteiro de 2017, está cobrando um pouco mais de R$ 51 mil de imposto, de ICMS, ele foi lavrado tendo em vista a constatação, um comparativo de diferença entre as notas fiscais eletrônicas emitidas, né, e o valor declarado no PG-10. Aí, basicamente é isso, é bem simples. Essa diferença é que foi cobrado esses R$ 51 mil, né? Então, houve o arrolamento baseado na legislação federal, as infrações da legislação federal. E a penalidade também da legislação federal, colocado o artigo 44, parágrafo inciso 1 e parágrafo 1º, que inicialmente previa uma multa máxima em caso de conduta de sonegação, conluio ou dolo, né? Fraude. Antes era um valor de 150% de multa. E houve uma alteração no ano passado, uma lei federal que eu não me recordo o número, que limitou agora esse valor a 100%, com apenas uma exceção em que houvesse uma reiteração dessa conduta. Então, temos aí 75% e 100% hoje, né? Essa que é a atual situação. Tendo em vista já ter ocorrido vários julgamentos no Conselho sobre essa matéria, em que está se firmando o entendimento de que este caso ele não seria uma conduta dolosa, não haveria fraude, né? Não aplicaria-se aqui o 100%, a Fazenda Pública entende pelos 75%, ou seja, entende que seria a forma menos gravosa, né? Adequada aqui a esse processo. Então, o primeiro ponto, eu concordo com a proposta tanto do entendimento do conselheiro João,
quanto da parte, em relação à penalidade. Em relação aos solidários, tendo em vista terem duas situações, né? Eles foram rolados pelo 4512, que foi inconstitucional, aí houve a preempção, né? Na página 76. No caso, havendo a preempção, a inscrição em dívida ativa pelo 4512, e lá, automaticamente, eles seriam excluídos. Mas, no caso, o doutor João entende pela exclusão, já aqui no julgamento, retirando os solidários da lide, não pela inconstitucionalidade, que também concordamos, que não seria o caso de retirada pela inconstitucionalidade formal, mas sim por não ter entendido que houve uma conduta dolosa. Para que eu mantenha uma coerência aqui na minha manifestação, se eu estou entendendo que a multa não pode ser agravada para 100%, né, eu também não posso entender que houve conduta dolosa e manter os solidários. Então, mantendo a coerência, eu concordo também com a exclusão dos solidários, por não vislumbrar aí, nas duas situações, uma conduta dolosa, tendo em vista que houve a emissão da nota fiscal. Então, essa é a nossa posição em relação à penalidade, em relação ao solidário. Agora, em relação a nulidade da sentença, né, por não ter tratado, não ter aprofundado as alegações, eu entendo que a sentença, embora tenha sido mais objetiva, ela tratou sim sobre a questão principal, que foi a questão da nota fiscal emitida e falou do PGDAS, declarado pelo próprio contribuinte. Temos que isso é suficiente, né, independente da questão de ter um KNAI de serviço, né, a atividade principal. Mas há sim aqui, no nosso entendimento, né, uma clara omissão do imposto através de uma própria declaração feita pelo contribuinte. Então, em virtude disso, eu entendo que não, a sentença singular, ele não é obrigado a trabalhar, detalhar todas as alegações, porém, ele tratou do que é essencial, né, do que é principal, e ele tratou, ele abordou, né, ele mencionou sobre essa questão da questão material, da questão do mérito. Então, em virtude disso, entendemos que não houve nulidade aí da sentença. Entendemos também que não houve nulidade também por insegurança, tendo em vista que o auto está com todas as suas provas aí complementares, que podem ser analisadas, e toda a sua comprovação documental. Então, entendemos aí que não há nulidade. Em relação à diligência, entendemos que não seria necessário, tendo em vista a simplicidade da atual situação, que é bem clara, nota fiscal, PGDAS, né? Acho que já se apura, já se verifica através disso, não haveria necessidade de diligência. E no mérito, entendemos pelo julgamento singular, mantendo aí o auto de infração. Então, resumindo, entendemos no mérito pela procedência do lançamento, entendemos pela aplicação da penalidade de 75% e entendemos pela exclusão dos solidários. Essa é a nossa manifestação inicial. Obrigado, doutor Nilson. Eu que agradeço, doutor Carlos. Doutor Rafael, o senhor tem mais 5 minutos. Sendo bem breve, não vou me estender, só ressaltar o ponto, né, apesar da brilhante manifestação do representante fazendário, que o erro na declaração pelo sujeito passivo não faz surgir a regra matriz de incidência tributária, só ressaltando esse ponto, né, deixando isso bem claro. O fato do sujeito passivo ter declarado de forma equivocada o tributo em si, não faz com que esse tributo, de fato, seja devido com base na operação que foi realizada. Nós sabemos aí, temos diversas discussões de incidência de ICMS ou de ISS que acabam sendo levadas ao judiciário. Muitas vezes a empresa declara um débito de ICMS, mas o município vem cobrar e eventualmente no judiciário mantém-se a tributação a favor do município e vice-versa. Então, o fato de simplesmente haver a declaração não constitui fato gerador do ICMS. Esse é o ponto. Para que haja fato gerador do ICMS, é preciso analisar a operação, para ver se a operação se encaixa na incidência, e não meramente na obrigação acessória. Tá?
Então, apenas ressaltando esse ponto para que seja levado em consideração no julgamento de Vossa Senhoria. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Rafael. Doutor Carlos, o senhor tem mais 5 minutos. Na verdade, eu vou aproveitar essa minha a segunda participação somente para elogiar tanto o recurso quanto a manifestação do Dr. Rafael Cruvinel. Acredito que alguns pontos que ele colocou aqui concordamos, né? Discordamos de outro, mas efetivamente parabenizo aí pela manifestação também, mas mantemos nossa posição. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Carlos. Indago se há necessidade de conferência. Sim, senhor coordenador. Primeiramente, né, bom dia a todos. Eu fiquei um pouco, assim, preocupado porque eu não consegui enxergar as alegações do Dr. Rafael no lançamento. Então, eu entendo que de suma importância, porque o que ele está alegando aqui, realmente o processo de galvanização de materiais de terceiros não é sujeito ao ICMS, ele é sujeito ao ISS. Poderia apontar quais documentos fiscais em que você adquiriu, né, vamos dizer assim, esse material do terceiro, houve o processo, né, de industrialização, remeteu esses documentos fiscais e também o recolhimento desse ISS. Então, isso é de suma importância para a gente separar aqui os valores, né? Existe um procedimento, né? Você recebe, imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma construtora, a construtora remete esse aço, né, vamos dizer assim, para a empresa de galvanização, você faz o serviço e você retorna esse produto, né, industrializado para a construtora. Então, o que que a gente precisa aqui? Isso seria de suma importância para o deslinde dos pontos controvertidos. A demonstração de que realmente esse material era de terceiro, houve somente o processo, né, a prestação do serviço de galvanização e o retorno ao real, vamos dizer assim, destinatário. E eu gostaria que apontasse os documentos fiscais e também se possível, né, o recolhimento do ISS na prestação desses serviços lá no PGDAS. São essas questões, senhor coordenador, para a gente chegar a um ponto comum aqui do lançamento. Muito obrigado. Ok. Doutor... Senhor coordenador, eu Pois não? gostaria de uma pequena manifestação. Eu corroboro as palavras do Dr. Moisés com uma modificação. No meu modo de entender, para meu entendimento, eu não preciso que se comprove o recolhimento do ISS. Mas seria muito importante a parte trazer a comprovação de que esse material foi devolvido ao seu proprietário. Não é nem a seu destinatário. Como o doutor Moisés usou esse termo, é comprovar que ele foi devolvido ao seu destinatário. Então, que foi devolvido ao seu proprietário, porque aí fecha o círculo, ou o ciclo de ir e vir sem significar um negócio jurídico terminado. Foi apenas uma prestação de serviço. Então, isso é que eu gostaria também de ter esse esclarecimento no bojo do processo. Muito obrigado, senhor coordenador. Pois não, doutor Emi. Doutor Rafael, então tem aí duas indagações, tanto do conselheiro Moisés quanto do doutor Emi. O senhor Senhor poderia... coordenador, Pois não. do senhor passar, e primeiro eu quero desejar bom Ah, dia a tá. todos que participam da sessão. Antes do senhor passar a palavra novamente para o doutor Rafael, eu também gostaria de fazer algumas considerações com relação ao processo. Neste processo, nós temos um comparativo entre as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas pelo sujeito passivo e o que foi declarado por ele no PGDAS. Quando a gente verifica o CD que foi acostado aos autos, nós temos aqui os CFOPs, né, das notas fiscais que foram emitidas. Então, nós temos basicamente 5 CFOPs, são CFOPs de vendas de mercadorias, os 5.101, os 6.101, e nós temos também os CFOPs de industrialização, 5.124, 5.125, 6.124. Acredito que possa ter algum 6.125. Eu olhei aqui só de forma exemplificativa.
Só É, complementando, doutora Virgínia, tem. 6125 também tem. isso. Nesses CFOPs, uso de venda, do meu ponto de vista, eles não estariam assim abarcados pelas alegações iniciais da defesa, né? Porque tratam-se de venda de produção da empresa. Os CFOPs de industrialização, é necessário que o sujeito passivo comprove efetivamente que foram produtos que foram enviados por outras empresas e que se destinaram à prestação de serviço de galvanização. Então, eu verifiquei, assim, duas notas aqui. A situação de fato que a defesa é, contesta, né? A situação de prestação de serviço de galvanização, mas também a nota fiscal de somente industrialização. Então, há necessidade de fato que a defesa traga aos autos, pontualmente, quais seriam as notas fiscais onde houve esse processo esse serviço, essa prestação de serviço de galvanização. Porque nós estamos, assim, fazendo uma análise perfunctória aqui do processo, entendendo que há duas situações aqui distintas. Então, assim, é importante, né, não apenas alegar, mas apontar essas notas fiscais, né, trazendo aí os elementos. Eu verifiquei que numa das notas fiscais, onde há essa situação de galvanização, há na descrição das informações adicionais essa menção de que o serviço, de que foi prestado o serviço de galvanização. Em outra nota fiscal já não há, uma industrialização, mas não desse serviço, que, conforme o conselheiro Moisés bem pontuou, não estaria sujeito ao ICMS. Então, essa também seria uma indagação e um pedido, né, que a gente faz para que a defesa traga esses elementos aos autos. Agradeço, senhor coordenador. Antes de passar a palavra para o doutor Rafael, eu indago se tem mais algum conselheiro que se deseja se manifestar. É, sim, senhor coordenador. Aí, então, Doutor João, ficou mudo aí isso. estão me ouvindo? Agora sim. Agora, Talvez é porque eu estou um pouco distante aqui do microfone. É só um questionamento assim. Senhor coordenador, é porque a minha internet está instável aqui. Ah, tá. Seria o encaminhamento, então, para uma resolução para o contribuinte nesse momento, ou seria só uma questão de indagação, primeiramente, para depois ver se há necessidade de uma resolução? Vamos primeiro ouvir o Deixa eu doutor só colocar Rafael. uma questão, porque assim, na verdade, a doutora Virginia acabou respondendo a minha dúvida quando ela falou dos CFOPs. Então, o que eu estou entendendo que é importante desse auto para a gente chegar a uma conclusão? Primeiramente, as operações em que o contribuinte compra e vende o aço galvanizado, essas são sujeitas ao ICMS. Então, ele está fazendo um processo de industrialização normal. Agora, é totalmente diferente quando ele recebe esse material, faz a prestação do serviço de galvanização e devolve, como o doutor Mirko pontuou, para o proprietário. Então, na verdade, é uma prestação de serviço de galvanização. Então, o que realmente a gente precisa é o seguinte, desses documentos fiscais, separar quais são, né, atividades sujeitas ao ICMS e quais atividades são sujeitas ao ISS. Agora, tendo isso, né, seria de suma importância para o contribuinte mostrar, olha, essas mercadorias eu adquiri, né, e do, diretamente da indústria, né, fiz um processo de melhoramento, né, alguma coisa assim, e revendi. Né? Então, esse é um processo normal, né, de comprar, industrializar e revender. Agora, o outro totalmente diferente, somente em relação à prestação de serviço. Então, realmente, nós precisamos separar essas operações, uma realmente sujeita ao ICMS, outra sujeita ao ISS. a minha sugestão, assim, senhor coordenador, né, a depender da resposta do doutor Rafael, seria um sobrestamento, um pedido de juntada dessa documentação pela parte, né, pelo sujeito passivo. Nós poderíamos utilizar aí, inclusive, o artigo 31 do decreto regimental 6.930, que dá a possibilidade, né, de sobrestamento do processo para juntada de documentação. Então, a princípio, seria essa a minha sugestão. Perfeito. Senhor coordenador, Pois não, doutor. para, sem querer contradizer, nem
contrapor a ideia de doutora Virgínia, mas para que venha, possa ensejar a defesa uma resposta detalhada a essas dúvidas que nós temos, talvez fosse o caso assim, melhor de encaminhar, de sugerir, né, ao doutor João, aí, inclusive, o encaminhamento de uma resolução, para que dentro do prazo de retorno, que será mais elástico, a defesa possa separar toda essa parafernália de notas que envolve ISSQN e envolve ICMS. Seria, vamos dizer, apenas a minha sugestão. Mas, se não for do gosto geral, a proposta de doutora Virgínia também está valendo. Ok, doutor Emi, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael e, com base no que ele vai nos propor, talvez seja aí nós vamos analisar se será necessário realmente uma resolução ou se o sobrestamento pelo artigo 31 com prazo de 30 dias seria suficiente para ele atender essa nossa reivindicação. Então, doutor Rafael, com a palavra. Obrigado. Não, pontuações muito bem realizadas pelos nobres conselheiros. E a primeira observação que eu faço, conforme mencionado pelo próprio conselheiro Moisés, a empresa de forma alguma quer se esquivar do recolhimento do ICMS nos casos em que de fato ficar comprovado que houve a operação de compra e venda de circulação. Já deixo isso bem claro. Não é o intuito da empresa se esquivar nessas situações. O que a empresa de fato quer, e isso está bem claro, acredito eu pelo menos, na defesa e no recurso, é que seja segregada, que seja analisada de fato cada operação para se chegar à conclusão de, aqui nesse caso foi prestação de serviço, nesse caso foi venda de mercadoria, para fins de que não haja incidência do ICMS em operações que de fato não tenha ocorrido a circulação. Tá? Em relação à documentação, e aí eu sendo bem franco para todos os conselheiros, o entendimento inicial do sujeito passivo, ao menos, era de que o ônus probatório, nesse caso, ele incumbia a autoridade fazendária no momento da lavratura do auto de infração. Então, a defesa e o recurso ele foi construído no sentido de que esse ônus probatório ele seria do auditor fiscal. Mas, sendo o entendimento do colegiado de que a empresa poderia trazer esses elementos, trazer essas provas, documentação, contratos fechados com clientes, a empresa não se opõe de forma alguma a trazer essas novas informações, esses novos documentos que possam complementar no julgamento e trazer uma maior segurança no voto a ser proferido. Então, pelo fato de se tratar de matéria do ano de 2017, né, ou seja, uma matéria bem antiga, eu confesso aqui que teria que entrar em contato com a empresa para saber como que está essa documentação, o que a gente consegue resgatar desse período. Eu solicitaria, se fosse possível, claro, um prazo maior para que a gente possa diligenciar essa documentação junto à empresa, tá? Se não for um impedimento. Mas, de qualquer forma, mesmo que possa ser concedido um prazo mais elástico ou não, é de total interesse do sujeito passivo, deixando bem claro, que seja concedido o prazo para que nós possamos trazer, já que é o entendimento do colegiado, trazer esses novos documentos, novas elucidações sobre as notas emitidas, sobre eventuais contratos fechados com clientes, esclarecendo de fato cada uma das operações para que os conselheiros fiquem mais tranquilos e mais seguros no julgamento. Tá? Obrigado, doutor Rafael. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Carlos, para se manifestar aí acerca da manifestação feita pelo representante do sujeito passivo. É certo, doutor Nilson. Eu estava verificando, existem mais de 600 notas aqui nesse auto. No caso, se for possível trazer, dentre essas notas, as notas que seriam de serviço, dentro do prazo aí de 30 dias, né, essas comprovações, tranquilo. Eu não sei se a parte conseguiria isso.
Então, tem essas duas situações. Eu teria, por exemplo, 30 dias para trazer essa análise dessas específicas notas, né, que seriam desse serviço, ou fazer uma resolução para ele ter mais prazo, né? Porque aí realmente o processo demoraria para retornar para julgamento, né? A Fazenda Pública, para ela, qualquer duas das situações, ela concorda, né? Bem que a primeira, dentro de 30 dias, seria mais produtiva, né? Seria, talvez fosse possível já se identificar as notas e fazer, talvez, a liquidação, caso seja a situação, né? Mas as duas situações a Fazenda Pública concordaria sim. Aí coloca aos senhores definirem qual seria melhor. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Carlos. Então, volto novamente aos conselheiros. Doutor Moisés, parece que já está com o seu áudio aberto aí. Isso, assim, para mim, a gente poderia ter duas fases de comprovação desse lançamento. A primeira seria o seguinte: os CFOPs que já estão separados, seria de fácil entendimento você verificar o que foi realmente compra e venda e o que realmente foi a prestação de serviço pelo CFOP. Você já consegue fazer essa divisão. Agora, o doutor Rafael alegou uma questão que eu fiquei um pouco preocupado. É a questão seguinte: olha, há a possibilidade de existir um erro na identificação dos CFOPs, da operação. Aí esse é mais complexo para provar. Por quê? Você teria que demonstrar que aquela compra, né, que não seria uma compra, veio, vamos dizer assim, do proprietário da mercadoria. Aí você tem que fazer o caminho todo. Olha, vou dar um exemplo. Vamos supor que você falou que você comprou o aço de uma construtora. Realmente é uma operação estranha, né? Você compra aço de uma construtora. E aí você vende o mesmo aço de volta para a construtora. Aí você vai ter que demonstrar o seguinte: olha, tem outros meios aqui de prova, tem um contrato aqui. Então, realmente houve um equívoco aqui, né, na informação do CFOP. Aí caberia os conselheiros aqui analisar se houve ou não realmente esse equívoco, devendo, né, está muito bem comprovado que a operação que está estampada nos documentos fiscais ocorreu de uma forma diferente. Agora, as operações em que realmente se constatar que realmente foi só prestação de serviço, como a doutora Virgínia colocou aí, olha, na informações complementares já está falando a nota fiscal de entrada, né? Olha, a nota fiscal de entrada foi essa e eu prestei o serviço de galvanização. Então, nesse documento fiscal não resta dúvida, né? Você tem todos os elementos ali porque demonstram que a prestação de serviço for executada. Então, por isso que às vezes precisa, né, de um tempo maior, salvo o melhor juízo, para apresentar essa documentação probatória. Em relação aos documentos que já provam, é bem tranquilo isso. Agora, para desconstituir os documentos, você vai precisar de outros elementos que nos tragam e, às vezes, convença, né, que aquele fato gerador que está estampado no documento fiscal ocorrera de forma diversa do que está ali. Então, são só essas considerações. Doutor Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Doutor João, aí como já está posta aí a situação, então o senhor até sugeriu aí fazer essa resolução. Seria o caso, então, da gente dar esse encaminhamento para essa resolução? Sim, eu entendo que o mais prudente aqui seria a apresentação de uma resolução. Só que, assim, eu também fui pego de surpresa, né, por causa dessa movimentação da defesa aqui, e não preparei nenhum tipo de resolução nesse sentido, né? Então, teria que ficar para ser aprovado em próxima sessão, alguma coisa nesse sentido. Pode ser Perfeito, isso João, aí, né? obrigado. Então, feita a proposta de diligência que o doutor João está propondo, eu então vou colher os votos dos conselheiros nesse sentido, então, para que a gente possa ver a possibilidade de aprovar essa resolução. Doutor Moisés, pois não. Se quiser, a gente até para melhorar, acho que seria prudente se a gente faz uma vista, né? A gente faz uma vista e combina tanto com o doutor Rafael como com o doutor Carlos, e aí na vista a gente provavelmente já teria pronta essa resolução, e aí se houvesse dúvida em relação aos comandos da resolução, poderia ser, vamos dizer assim, eliminada, né? A gente estando aqui debatendo as questões. Acho que por prudência a gente pede uma vista, né? E no retorno aí a gente já teria os comandos, né, dessa Exato. resolução. Perfeito, doutor Moisés. Doutora Virgínia?
Eu sou a revisora deste processo, assim, diante da fala do Dr. Rafael, né, da necessidade de um tempo maior, a gente pensou inicialmente que poderia ser trazido, lembrando que a defesa ela deve, desde o primeiro momento, ela trazer todos os elementos de prova ao processo. Então, o fato do processo estar assim com um prazo aí já mais elástico, né, na sua tramitação, também agora a gente vai ter que abrir um prazo maior, porque a defesa necessita disso para trazer todos os documentos. Então, eu não me oponho, eu faço pedido de vista. Lembrando para a defesa também que das notas fiscais que foram emitidas, que não há controvérsia, pode ser feito o recolhimento, e aí eu peço uma vista curta para que a gente elabore os termos da resolução, e aí vai dar um prazo maior para a defesa já fazer a juntada dessa documentação. Eu sugiro a data do dia 27 desse mês para o retorno, né? E aí a gente faria essa proposta de resolução para a parte, para a juntada da documentação. Doutora Virginia, se eu não estou enganado, até vamos dar uma olhada, me parece que nós já temos retorno para essa data. Deixa eu dar uma Dia vinte olhada. e sete É, Dia Já 27. tem, parece que são 3 processos. Tem sim, tem um pedido de vista meu. É, já eu, tem. eu escolhi o dia 27 porque nos outros dias eu tenho relatoria e revisão. Então a gente pode colocar talvez para o início de fevereiro, se for o caso. É, acho que é mais prudente. Dia 4 eu tenho um retorno que já está marcado, então seria dia 7. Eu não sei se nós teríamos pauta complementar. Então poderia ser dia 10 de fevereiro, tá numa Po- segunda-feira. Poderia, né? 10 de fevereiro. Ok. Porque 10 de fevereiro nós não temos. Até dia 7 nós temos um outro também aqui do doutor Moisés. Então, vamos, que foi o doutor Moisés, inclusive, pediu vista. Então, vamos encaminhar, então, o pedido de vista para o dia 10 de fevereiro. Eu indago tanto o doutor Carlos quanto o doutor Rafael se essa data é conveniente. Doutor Rafael, eu não ouvi. Perdão, sim, tranquilo. Tranquilo? Doutor Carlos? Pois eu não tenho problema com essa data não, mas como vão ser 30 dias, será que a parte não poderia talvez trazer elementos ao processo que talvez a gente ganhasse tempo, né? É, se fosse possível, né? Porque na verdade vai ser para apresentar uma resolução para depois se encaminhar, né? Não sei, são 30 dias. É, Se a parte puder trazer alguma documentação, eu ajudaria aqui no processo, né? Mas a Fazenda concorda, sim, com o dia 10. mas o problema, doutor Carlos, é que nós estamos com questão de data mesmo para poder fazer com a data antes dessa data, entendeu? Não, sim, a Fazenda concorda, mas como são 30 dias, né, um tempo bem Uhum. razoável, talvez a parte consiga já trazer alguns elementos aí, incluir no processo 3 dias antes, né, para É, análise. É uma sugestão. fica o doutor Rafael com essa possibilidade também, de repente ele conversar com o sujeito passivo lá e de repente conseguir. Se conseguir, doutor Rafael, né, resolveria o problema, porque de qualquer forma, com essa documentação juntada aos autos, a gente ainda teria que encaminhar para que fosse analisado pelo pessoal do físico, dependendo da situação. Então, beleza. Então, eu vou, então, encaminhar aqui o pedido de vista. Então, esse processo sai com vista para a doutora Virgínia, com retorno para o dia 10 de fevereiro de 2024. Este é o resultado para este processo. Eu agradeço a presença do doutor Rafael e estamos aqui de volta, então, no dia 10/2. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Rafael. Então, agora passo para o item 2 da pauta. É o PAT 4011 90 21 28 571, contendo recurso voluntário 0159 de 2020 e de 2025, em que é recorrente mega comercial e ambiental, limitada, solidário, Carlito Silva Júnior e Geni Maria Carolina Silva, sendo relator o conselheiro Moisés
Miguel da Silva, representante do sujeito passivo ausente, e representante fazendário, o doutor Carlos Augusto. Quando estiver em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Obrigado, doutor Nilson. Doutor Nilson, nesse processo eu vou deixar de fazer o relatório porque existe um parcelamento total ativo e ele foi feito pelo sujeito passivo solidário. Então, eu entendo que, como há um recurso no processo do sujeito passivo direto, esse deve ser encaminhado à Superintendência de Recuperação de Crédito para acompanhar o parcelamento e, caso seja denunciado, deve retornar esse processo para nós analisarmos toda a matéria. Esse seria o encaminhamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Doutor Carlos, então, o senhor confirma essa posição feita pelo doutor Moisés? Houve um parcelamento 25/6/2024 que está sendo pago, né, e tem dois solidários, e os dois solidários têm períodos já limitados aqui no julgamento singular, mas, de qualquer forma, como está tendo o parcelamento, né, só voltaria ao conselho caso houvesse inadimplemento, né, que não está ocorrendo. Então, encaminhamento, concordamos sim com esse encaminhamento, está correto, obrigado. Tá, eu que agradeço, doutor Carlos. Então, sendo assim, determino a retirada de pauta do processo em razão do parcelamento total do crédito tributário. O feito deverá ser encaminhado à Superintendência de Recuperação de Crédito, SRC, para acompanhamento do pagamento das parcelas. Caso seja denunciado o parcelamento, o processo deverá ser reincluído em pauta para a retomada do julgamento das impugnações ou recursos pendentes. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço a presença do doutor Carlos. Nós não temos mais nenhum expediente para a data de hoje. E declaro, então, encerrada esta sessão, convocando os senhores para a próxima sessão, segunda-feira, 13 de janeiro de 2024, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente final de semana.